Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Questões de Enfermagem, a mais uma videoaula. Para quem não me conhece, para quem está assistindo ao canal aqui pela primeira vez, o meu nome é Rafael, eu atuo aqui na EBSER de Belo Horizonte, Minas Gerais, e continuo aí estudando para concursos e postando aqui no canal as revisões. Então, esse é o nosso preparatório para a EBSER. Vem junto com a gente aí, vamos para a resolução de questão. Então, esse é o nosso preparatório EBSER, com foco na resolução de questões da banca OCP, que é para simular a realidade mais próxima daquilo que você vai ter no dia da prova, que é a resolução de questões. Então, na minha opinião, esse é o melhor método para se estudar. É um método totalmente focado. E esse é o módulo de legislação aplicada à EBSER, e nesse módulo nós estamos vendo a Lei 12.550/11, o Decreto 7.661/11 e o Regimento Interno. E hoje é a última aula sobre a Lei 12.550/11, que é a lei que autoriza o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Hoje é a última aula sobre essa lei, não é a última aula do módulo. Nós ainda vamos ver sobre o decreto e sobre o regimento interno. Então, iniciando aí a aula de número 14, nós vamos ver mais 7 questões, da questão de número 15 até a 21. Então, sem perder tempo, vamos lá. A questão de número 15 caiu no ano de 2013 para o cargo de enfermeiro assistencial e para a Universidade Federal do Espírito Santo. E só lembrar que quem quiser receber as questões na íntegra, é só me enviar um e-mail, tá? Vou deixar o e-mail aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Mas já adiantando, é rafaelvale, com 2 L's, @topaprendizado.com.br. Mas pode ficar tranquilo que vai estar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. O enunciado da questão diz o seguinte: assinale a alternativa correta. Opção A. O lucro líquido da EBSER será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência. E o gabarito da questão é essa aí, é a letra A. Essa é a opção correta. O lucro líquido da EBSER ele será reinvestido sim para esses objetivos aqui, ó. Excetuadas essas parcelas. A EBSER ela tem lá a sua receita bruta. Aí paga todos os seus custos, fica lá com lucro líquido. E desse lucro líquido, você ainda tira uma reserva legal e uma reserva de contingência. Da reserva, gente, lembra bem aqui dessa palavrinha aqui, ó, reserva legal e reserva para contingência. Não se tira dinheiro da reserva, tá? Para reinvestir. O que vai ser usado para reinvestir é somente o lucro líquido, excetuadas o que é destinado à reserva. Está aí no artigo 8. Vamos ver por que as demais opções estão incorretas. A EBSER será administrada pela Presidência da República e por uma diretoria executiva, e contará ainda com um conselho fiscal e um conselho consultivo. Está aí no artigo 9. Isso aqui está errado. Quem lembra da dica que eu dei na aula passada, foi a aula de número 13. Pode procurar lá no canal do YouTube ou então me mandar um e-mail solicitando a aula de número 13 que eu envio. Isso aqui está errado porque a EBSER ela será administrada pela CDF. É a dica que eu passei na aula passada. A CDF significa o quê? A de conselho administrativo, C de consultivo, D de diretoria executiva e fiscal, conselho fiscal. Tá? Só procura lá que vocês vão encontrar essa dica. O erro está aqui, ó, a Presidência da República não vai administrar a EBSER. É um conselho de administração que entra aqui no lugar da Presidência da República. Os editais de concursos públicos para o preenchimento de emprego no âmbito da EBSER não poderá estabelecer como título o cômputo do tempo de exercício em atividades correlatas
as atribuições do respectivo emprego. Isso aqui está errado porque a EBSER ela pode sim estabelecer o tempo de experiência como título. Ela pode contar esse tempo de experiência como em atividades correlatas como título. Então, o erro está aqui. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada e será considerada como função relevante? Será considerada como função relevante, mas não será remunerada. E aqui está errada outra dica que eu já passei nas aulas anteriores. Ato do Poder Legislativo aprovará o Estatuto da EBSER? Não, não é o Poder Legislativo, é o Poder Executivo. É de Executivo, é de EBSER. O Poder Executivo criará a EBSER. Ato do Poder Executivo aprovará o Estatuto da EBSER. Aqui também é a mesma regrinha. Só lembrar, é de EBSER, é de Executivo. Então, o gabarito da questão, letra A. Vamos para a próxima, questão número 16. A EBSER será administrada, aí ó, aqui eu coloquei a dica para facilitar, ó, será administrada pela CDF. Lembra que a CDF é uma pessoa muito competente. Aqui a gente fala que quem é CDF é a mesma coisa que Caxias, é muito estudioso, é muito perfeitinho. Então lembra que alguma coisa perfeitinha, a CDF vai administrar a EBSER. A de administrativo, C de consultivo, o DE aqui de diretoria executiva e fiscal. Vamos ver as outras opções. Será administrado por uma diretoria executiva? Até aqui tudo bem, mas com funções deliberativas? Não, quem tem funções deliberativas é o Conselho de Administração. Por um Conselho Fiscal? Tudo bem. E por um Conselho Consultivo? Desculpa. E por um Conselho Consultivo também está correto. Mas está faltando aí o Conselho de Administração. Diretoria Fiscal? Em lugar nenhum do artigo 9 você vê falar de diretoria fiscal. E um Conselho Consultivo? Até aqui tudo bem. Conselho Fiscal e um Conselho Administrativo? Tudo bem, mas está faltando aqui o Conselho Consultivo e a diretoria executiva. E por um Conselho de Administração com funções deliberativas? Está correto, mas está incompleto. Falta os demais componentes aí da CDF. Questão número 17, pede para assinar a alternativa incorreta. Muita atenção ao que pede aqui no enunciado na hora da prova para não errar. Está pedindo a incorreta. Então, 5 opções aqui estão corretas, somente uma está errada. Aí olha só, ato do Poder Executivo aprovará o Estatuto da EBSER? Executivo é de Executivo, é de EBSER. Nós vimos isso já na questão anterior, está correto. A EBSER fica autorizada a patrocinar a entidade fechada de previdência privada nos termos da legislação vigente? Está aí no artigo 15, isso aqui está correto. Na aula passada nós falamos também muito na questão 11. Depois dá uma olhadinha lá, eu vou colocar aqui vocês podem passar o mouse aqui em cima, vai aparecer um izinho, vou deixar aqui, tem aí, você pode clicar e vai aparecer a aula anterior. E aí você vai na questão 11 e você vai ver o que vem falando lá. Vem falando muito dessa palavra privada aqui. E lá a gente falava que privada você dá descarga. Mas nesse caso aqui, a privada, você vai deixar ela aqui, ela está funcionando direitinho. Tá? Porque a EBSER, ela fica autorizada sim a patrocinar a previdência privada. Tá? E a entidade fechada de previdência privada. Nesse caso aqui, você deixa a privada aí. O patrocínio de previdência privada poderá ser feito mediante adesão à entidade fechada de previdência privada já existente? Sim, também está correto. Você pode ver no parágrafo único aí do artigo 15. Sempre tem esse hábito. Leia aqui a questão. Eu já deixei a referência tudo mastigada aí para vocês. Então é só pegar esse artigo, vai lá na lei e confere, ver se eu digitei certinho aí mesmo. E aí você vai estar lendo mais vezes, repetindo e fixando.
A partir da assinatura do contrato entre a EBSER e a instituição de ensino superior, a EBSER disporá de prazo de até 1 ano para reativação de leitos e serviços inativos por falta de pessoal. Também está correto, o prazo é de 1 ano para reativar esses leitos e serviços. Os estados não poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares? Bom, a EBSER é uma empresa brasileira de serviços hospitalares. Ela está vinculada ao Ministério da Educação, então a nível nacional. E os estados, eles estão autorizados sim a criar suas empresas de serviços hospitalares. Aí seria, no caso, uma empresa estadual de serviço hospitalar. Então está errado por conta disso daqui, ó. Os estados podem sim autorizar, está aí no artigo 17. Quem não pode autorizar são os municípios. Então, o gabarito da questão incorreta é essa aqui, letra E. Questão número 18. Essa questão caiu no ano de 2013 na Universidade Federal do Espírito Santo para o cargo de advogado. O enunciado dessa questão traz o seguinte: o regime de pessoal permanente da EBSER será, o artigo 10 aí traz essa resposta, misto. Nada a ver, só se for misto quente, aí é bom, mas aqui, para regime de pessoal permanente da EBSER, misto não está com nada. Estatutário também não. Consolidação das leis de trabalhos é a CLT, esse é o gabarito da questão. Esse aqui será o regime de pessoal permanente da EBSER, a CLT. Provisório não, geral também não, gabarito letra C. Questão número 19. Caiu no ano de 2014, é uma questão bem atual, para o cargo de enfermeira assistencial para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Nos termos da Lei Federal 12.550, essa lei aqui, gente, é a lei o quê? Que autoriza o Poder Executivo a criar a EBSER. Então, assinale a correta. A EBSER fica impedida de patrocinar entidade fechada de previdência privada nos termos da legislação vigente? Olha só, gente, repetindo aí, ó, já vimos isso na questão anterior, repetindo estrategicamente para a gente fixar o conteúdo com mais facilidade. Então a EBSER ela não fica impedida, ela está autorizada a patrocinar entidade de previdência privada. Os estados não poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares? Nós vimos que os estados poderão sim autorizar. Quem não pode são os municípios. Opção C. Os editais de concursos públicos para o preenchimento de emprego no âmbito da EBSER não poderão estabelecer como título o cômputo do tempo de exercício em atividades correlatas às atribuições do respectivo emprego. Poderão sim, os editais eles poderão estabelecer como título o cômputo do tempo de exercício. Letra D. A EBSER e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas. E essa aqui é a opção correta. E eu marquei aqui de vermelho, ó, o I, a letra I, essas duas letrinhas aqui, ó, justamente porque vai vir uma dica matadora para você resolver essa questão. Na próxima questão nós vamos ver qual é a dica. E é matador. Quando você bater o olho na questão, você vai responder até de olho fechado. Então essa aqui é a opção correta. A EBSER, ela aqui está falando dos órgãos de fiscalização, ao qual as subsidiárias e a própria EBSER estarão sujeitas. Então, o controle interno é feito pelo Poder Executivo e o controle externo é pelo Congresso Nacional. Lembrando que o controle externo ele tem auxílio aí do Tribunal de Contas da União. Vamos ver por que essa aqui está errada. Ó. A partir da assinatura do contrato entre a EBSER e a instituição de ensino superior, a EBSER disporá do prazo de até 3 anos para reativar os leitos inativos por falta de pessoal. Então nós já vimos que é o prazo de 1 ano.
Assinou o contrato, tem 1 ano para reativar os leitos e os serviços inativos. Vamos para a próxima questão, e aqui vem a dica que eu falei para vocês. A EBSER e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização, sendo que o controle externo será exercido. Então, gente, para não ficar sofrendo aí, quem que faz o controle externo, quem que faz o interno, eu preparei essa dica matadora aqui para ajudar na fixação. Então, tá aqui, ó, controle interno mais poder executivo. Em comum, eles têm aqui, ó, essa letra I de interno, e aqui o I na palavra executivo. Então, se nós fizermos a junção de interno com executivo, vai ficar executinterno. E aí, quando você vê aqui, quem que faz o controle interno? I de executivo interno. Então, vai ajudar aí na memorização. Agora, quem faz o controle externo? Então, olha só. Externo tem aqui, ó, o EX, e o Congresso Nacional tem o ES. Os dois têm a mesma pronúncia, o mesmo som, o mesmo fonema, o mesmo som, né? Então, externo e Congresso aqui. Então, se nós fizermos a junção de externo com congresso, vai ficar congressterno. E aí você vai lembrar que quem faz o controle externo é o Congresso Nacional. E aí com auxílio do Tribunal de Contas. Ok? Então vamos para a próxima. Questão 21. Com relação à contratação de pessoal pela EBSER, assinale a alternativa correta. Você encontra a resposta para essa questão no artigo 11. Quer saber? Em relação à contratação de pessoal, não há necessidade de realização de concurso público? Isso aqui está errado, porque existe sim, é necessário fazer concurso público. A EBSER somente fará contratação mediante concurso público? Está errado, porque não é somente. A EBSER ela pode utilizar aí do processo seletivo simplificado. Tem as hipóteses aí que pode ser utilizado esse processo. Então não é somente concurso público, tem também o processo seletivo simplificado. A EBSER fica autorizada a contratar para fins de sua implantação mediante processo seletivo simplificado? Olha aí, está falando daquilo que nós falamos aqui na letra B. Pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. Essa aqui é a opção correta. A EBSER ela está autorizada a utilizar aqui o processo seletivo simplificado quando? Para fins de sua implantação. Então a EBSER, isso aqui está errado, não é somente fará contratação mediante concurso público por conta disso. Ó. Para fins de sua implantação, a EBSER pode utilizar o processo seletivo simplificado. A EBSER fica autorizada a contratar para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo, sem determinação de tempo? Não, com determinação de tempo. Se você for no artigo 11, você vai ver que está exatamente aqui como a letra C, ó, por tempo determinado. E para finalizar, a EBSER não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado? Então, nós já vimos que está errado. E olha só, gente, uma dica. Esses enunciados que vêm assim muito taxativo, ó, não poderá em qualquer hipótese, abre o olho, porque a lei geralmente ela é moderada, e ainda mais as leis feitas pelos nossos legisladores. Sempre tem uma ressalva, sempre tem uma deixazinha. Então, geralmente em concurso público, isso aqui costuma estar errado. O ideal mesmo é você conhecer a lei na íntegra, saber como a lei vem trazendo o enunciado, não ficar contando com essas dicas aqui não. Mas se caso você tiver que chutar, isso aqui, ó, abre o olho, desconfie disso daqui, ó. Tá? Então essa foi a última questão da videoaula de hoje, tá aí o gabarito para vocês conferirem. Os artigos utilizados nessa aula foram esses aqui. E de novidade que nós vimos
nessa aula foi aí o artigo 14, que fala sobre os órgãos de controle interno e externo. Lembrando que quando falar que quem faz o controle interno é o poder executivo, só lembrar aí, ó, executivo interno. E quem faz o controle externo é o Congresso Nacional, lembrar aí de Congresso externo. E o controle externo tem apoio aí do Tribunal de Contas da União. E de novidade aqui no artigo 16, vem falando aí do prazo de 1 ano para reativação de leitos e serviços inativos a partir do contrato que a EBSER firma com as instituições. Ok? E então, vou repetir aquela dica, sempre vai marcando aí na lei de vocês, para vocês estudarem os artigos que a banca ainda não cobrou. E aí eu coloquei aqui para vocês, ó, até hoje eu ainda não vi em provas. Quem tiver alguma questão de prova que tem esses artigos aqui, ó, posta aí pra gente, manda pra gente que eu faço uma questão pra gente estudar aqui. Eu gravo uma videoaula sobre isso. Então é isso aí, pessoal. Hoje foi a última aula sobre a Lei 12.550/11 e agora nós já vamos entrar no Decreto 7.661. Então é isso aí, muito obrigado. E se você gostou desse vídeo, mas só se gostou mesmo, e ainda não é inscrito neste canal, é muito simples. É só passar o mouse agora, onde eu estou passando, aqui embaixo nesse quadradinho, e você estará inscrito para receber novos vídeos automaticamente assim que eu postar. E para fazer o seu comentário ou dar uma sugestão, é só rolar a barra aqui para baixo e deixar a sua mensagem aqui nos comentários. Muito obrigado!